Renomado cavaleiro e treinador português, Paulo Caetano é também internacionalmente conhecido pelo seu trabalho com um cavalo puro sangue lusitano. Paulo, vamos começar do começo, né? Como que você entrou? Sei que é uma coisa de família. Como que você se envolveu com o adestramento e com o hipismo? Roberto, em primeiro lugar, muito obrigado por me estar a fazer esta entrevista. Deixe-me louvá-la também pelo trabalho que você faz no Brasil em prol da divulgação desta disciplina, que tem sido brilhante, porque no fundo tem chegado a toda a gente, tanto aos profissionais como aos amadores, e isso é uma coisa muito importante. Em relação à minha história, a história já é muito longa já, porque eu sou velho, não é? E portanto, eu comecei muito cedo a montar, pela mão do meu tio Fernando Metzner Serra, que era um cavaleiro, que era um grande amigo do ícone da equitação portuguesa e do toreio a cavalo, que era o senhor João Núcio. O João Núcio foi uma grande figura da equitação, um dos grandes herdeiros da boa equitação portuguesa e da boa equitação, no fundo, do século XVIII, da equitação clássica, e o meu tio tinha acesso a ele, por ser também cavaleiro e por ser um grande amigo dele. Era do círculo íntimo do João Núcio. E eu comecei a montar com o meu tio, a ter o privilégio de ver o João Núcio montar, que era um gênio, e aí começou o meu gosto pela equitação. Mais tarde tive também a sorte, já a partir dos meus 12 anos, de treinar com o Sr. Visconde da Corte e com o João Parreira Cano, e aconteceu uma coisa muito curiosa, que eram mestres de equitação, grandes amantes da equitação clássica, e aconteceu uma coisa muito curiosa, é que o único cavalo que havia em Portugal a fazer grande prémio a nível olímpico era um cavalo chamado Charming, um cavalo com o ferro do Guilherme Gião, que era montado pelo Coronel Valadas e que estava para ir aos Jogos Olímpicos quando se deu a Revolução do 25 de Abril. E o proprietário desse cavalo deixou de poder, aliás, teve que sair do país e deixou de poder ter esse cavalo e de poder sponsorizar esse cavalo com o Coronel Valadas. E pediu ao pai da mulher do seu filho, portanto ao seu compadre, que arranjasse forma de cuidar do cavalo. E esse cavalo veio ter, por via do meu mestre João Diogo Parreira Cano, ter à minha mão como um jovem cavaleiro, e era o único cavalo a fazer grande prémio nessa altura a nível internacional em Portugal. E portanto foi um privilégio enorme, e aí começou o meu gosto pela equitação e pela dressage e pela equitação de competição. Naquela altura as coisas eram completamente diferentes. O cenário do desporto em Portugal era muito pouco, era pequeno, portanto era um cenário muito pequeno, havia muitos poucos envolvidos, havia muita gente envolvida assim, na boa equitação clássica, que sempre houve grandes cavaleiros em Portugal, o Dr. Guilherme Borba, o professor Cid da Costa, imensos, muita gente vocacionada e envolvida com a equitação clássica, mas não com o desporto. E a grande base, ou melhor, a grande montra da boa equitação clássica era o toreio a cavalo. E, portanto, eu enverdei um bocadinho por via desse ambiente e também pelo gosto que sempre tive, a paixão pelo toreio a cavalo, fiz-me profissional, nunca abandonei a parte da dressage e fui acompanhando sempre o fenómeno a crescer, ao mesmo tempo com a minha carreira, cavaleiro tauromáquico, ensinei muitos cavalos, comecei a ser criador, isto já lá vão 40 e tal anos, não é? Eu faço 40 anos de profissional no próximo ano e comecei a montar com tenríssima idade, com 4 anos. E comecei, aliás, a montar a nível público com 12 ou 13 anos. Portanto, isso já lá vão muitos anos. Mas acompanhei sempre o fenómeno de perto e como a minha raiz, a minha base tinha sido na dressage, e com gente ligada à equitação, eu tive sempre na minha ideia de que o cavalo lusitano tinha que evoluir nesse sentido. E mesmo na formação da minha cavalaria, eu escolhi um grupo de éguas que na altura eram muito mais desportivas que o tipo de cavalo que se usava na altura. Havia inclusive uma égua chamada Quieta, que é a mãe do Shakiro, que no fundo veio dar tudo, ou quase tudo, eu diria quase 90% do que hoje em dia há de melhor
do lusitano no mundo a fazer dressage. E veio dessa égua, dessa quieta. É muito curioso isso. Porquê? Porque na altura já queria um animal com muita elasticidade, com amplitude, com ground covering, com bom galope, com bom passo. E então pensei nisso. E essa égua veio dar tudo. Inclusive o Rubi é Shakiro, o coroado da Maria é Shakiro pelos dois lados, pai e mãe, não é? Portanto, é um cavalo que tem uma prole, uma prógenie fantástica no dressage. Portanto, foi aí que começou, digamos, a minha carreira até hoje, depois como treinador da minha filha, como treinador de outros cavaleiros, que toda a gente sabe, a nível internacional, tanto brasileiros como portugueses, e assim seguimos. Ao longo desses 40 anos, como você acha que a raça do puro sangue lusitano evoluiu, né? E o que ainda falta? A raça evoluiu muito. A raça evoluiu muito em dois sentidos. No nível médio, hoje em dia, um nível médio incomparavelmente melhor do que havia há 40 anos. O que é o nível médio? O nível médio é a quantidade de cavalos, a média de cavalos que conseguem chegar a o nível de equitação que suponhamos que, em termos de pontuação, seria um nível para entrar em internacional. Imaginemos 64% ou 65% em Grande Prémio, ou 65% ou 66% em Prix Saint-Georges. Hoje em dia há uma quantidade de cavalos incomparavelmente maior que conseguem chegar a esse nível. Portanto, cavalos com 3 bons andamentos, com características mais desportivas, com capacidade atlética para aguentar uma ginástica deste tipo. Para além disso, a raça evoluiu noutro sentido, ou seja, com essa base, mas num sentido mais para lá, mais abrangente e mais ambicioso, que é procurar que apareçam cavalos que já não sejam só do nível médio do que se pretende nesta disciplina, mas que cheguem muitíssimo mais longe. E hoje em dia, eu já há alguns anos que digo que o cavalo lusitano que vai ser pódio de um dos 3 grandes campeonatos que são realizados do mundo, que é a Europa, Mundo e Olímpicos, já nasceu. Hoje em dia já temos cavalos no Grande Prémio Especial, como é o caso do croata, foi o caso do Rubi, como foi o caso da batuta. E isso é uma realidade fantástica, é uma conquista enorme. Mas estou convencido que é só uma questão de tempo para chegarmos ao pódio dos grandes campeonatos. Já chegamos a muitos pódios internacionais. O coroado, o Fénix, que é um cavalo de São Jorge, que a Maria está a estrear agora, aliás, estreou ontem e hoje na Alemanha, em Grande Prémio. É um cavalo que ganhou São Jorge em Munique. É uma coisa impensável, era impensável há 20 anos. Quando eu cheguei a Munique e vejo no Internacional de Munique 23 cavalos em São Jorge, de grande categoria atlética, Warmblood, pensei bem, o que é que vai acontecer? E o cavalo ganhou. Ou seja, isto é uma coisa impensável, seria impensável há 30 anos e há 40. Portanto, repare que o nosso caminho, o caminho desta raça tem sido de uma evolução enorme, mas no fundo porque havia bases, porque no fundo em Portugal sempre se pensou na boa equitação, na equitação clássica, nos bons princípios, no cavalo redondo, no cavalo ativo atrás, no cavalo com capacidade de sustentar a si próprio e portanto o seu peso, a sua propulsão, a sua sustentação e portanto no fundo a base estava lá. É só foi só preciso, no fundo, deixá-lo evoluir geneticamente, aproveitar o que tem de melhor. Por outro lado, também, deixe-me só acabar assim, este tema. Também usufruímos hoje em dia de uma enorme qualidade de todos os players em roda de dressage, tanto cavaleiros como juízes, como treinadores. Não como há 20 anos atrás, em que houve algum desvio. Houve algum desvio do que era realmente a dressagem, que se começou a pensar que os cavalos só tinham que andar para a frente e em linhas retas, quando não é nada assim. Não é? A dressagem vem da equitação clássica, vem da capacidade do cavalo tem de sustentar o seu peso, de ficar redondo, de ficar rassemblé, ou seja, no máximo da reunião. No fundo, se procurar o que é o rassemblé, é o máximo da reunião. E isso já estava no nosso cavalo há muitos anos, portanto foi só desenvolvê-lo, mas tivemos a ajuda da compreensão, e continuamos a ter, das pessoas que julgam, que hoje em dia há muito bons juízes, das pessoas que treinam, há muito bons treinadores, e há cavaleiros geniais. Portanto, estamos a viver uma época de ouro de dressagem a nível mundial, e o lusitano acompanha. Você acha que pensar para Tóquio seria precipitado? Pensar para Tóquio, o que é precipitado é o seguinte: Portugal, por exemplo, o caso do Brasil também tem algumas dificuldades em ser apurado como equipa, mas Portugal tem onde estão, digamos, a maioria dos cavalos lusitanos e sem dúvida alguns dos melhores, tem uma dificuldade muito complicada, é que está na zona mais competitiva do mundo.
Portanto, Portugal está na zona da Alemanha, na zona da Holanda, da Dinamarca, da Suécia, da Espanha. Tem muita competitividade. E temos que ficar em 6º lugar no Campeonato da Europa. Para ir a Tóquio como equipa. E, portanto, no último Campeonato da Europa, em Gothenburg, o ano passado, ficámos em 6º lugar. Ou seja, se a nossa classificação no próximo for a mesma que foi no último, nós estamos dentro. Está garantido. Falando um pouquinho de treinamento, né? Você treinou já várias pessoas, sua filha inclusive. Que tipo de dica mais preciosa, assim, ou que tipo de orientação você poderia passar para o amador? Que é, assim, a essência, que é algo que... E mesmo para o profissional que não poderia perder de vista. Ora, muito bem. Definir a equitação sempre em pouca coisa é quase impossível, porque é uma atividade muito complexa, em que nós começamos a dizer frases paradigmáticas, podemos dizer 3 ou 4, e são todas incompletas, porque realmente é assim, não é? Ouvimos sempre dizer a equitação, o mais importante é o controle das espáduas. Pronto, é uma coisa que é realmente muito importante, mas não é só. O mais importante é o quadro de ajudas, correto, mas não é só. No outro dia a Isabel Verde dizia, se tivesse que definir numa ideia, a perna de dentro empurra para a rede de fora. Era a definição, quer dizer, tentar resumir. É impossível resumir, tudo isto está certo, mas há muito mais. Eu tentaria definir, ou tentar resumir, em termos de orientação, 2 coisas. Há uma Bíblia da equitação, que antigamente chamavam os princípios da equitação, depois passou à escala do lote, do cavalo calmo direito e para a frente, depois foi evoluindo e hoje em dia é a escala da FEI, que é a escala de treinamento. Então a escala de treino é realmente a Bíblia e as pessoas têm que estudá-la, mesmo a nível teórico, ou seja, entendê-la. Tentar pôr em prática no dia-a-dia, e depois em pista, no seu trabalho diário e depois em pista. Mas há uma coisa que eu deixo para além da escala de treino. Ou seja, a escala de treino fundamental é a Bíblia da equitação e é o conselho que eu dou desde profissionais a amadores devem segui-la, porque aí não há como distinguir. Não há como distinguir o amador do profissional, porque o cavalo é o cavalo e a equitação é a equitação e as regras são as mesmas e os princípios e, portanto, tanto um como o outro têm que observar com muito rigor a escala de treino. Mas há uma coisa que é extremamente importante e que eu às vezes vejo falhar, nomeadamente nos meios mais amadores, que é a educação do cavalo. A educação do cavalo é extremamente importante. O respeito, o amor ao cavalo é tácito, porque ninguém vinha para esta atividade se não fosse apaixonado pelo cavalo. Portanto, nós temos que cuidar do nosso cavalo o melhor que podemos, tratá-lo, ajudá-lo, respeitá-lo em todos os momentos da nossa vida. Mas há uma coisa que não podemos esquecer. Para fazer uma disciplina extraordinariamente exigente em termos físicos e psicológicos, em que o nosso cavalo vai ser um atleta, nós precisamos de educá-lo. O cavalo tem que ter educação, ou seja, respeitar a nossa vontade. Isso é muito importante. Por isso é uma coisa que eu deixo de uma forma muito vincada, sobretudo aos amadores, que é onde eu vejo que às vezes falha. Ou seja, quando eu falo em educação, é o respeito pela disciplina. O respeito não pela modalidade, disciplina enquanto modalidade. Não, disciplina. Ou seja, o cavalo deve ser disciplinado. Deve ser controlado em todos os momentos. Isso é muito importante e é onde eu vejo que muitas vezes, no meio mais amador, falha. Ou seja, as pessoas montam muito bem. Aliás, eu aqui nesta casa, que eu sinto quase como minha, porque sempre me recebeu maravilhosamente e que vejo evoluir cada vez mais bela, mais bonita, mais bem arranjada, encontrei pessoas a montar que estão a evoluir constantemente. Cada ano que eu venho eu fico encantado porque as pessoas já montam melhor, portanto, são muito respeitadoras de todas as regras, de todos os seus cavalos, etc. Onde eu vejo que às vezes falha é na educação do cavalo. E isso é uma coisa fundamental. Que é esperar, ele tem que esperar o seu comando também? Parte disso? Exatamente, ele tem que estar atento ao quadro de ajudas. O quadro de ajudas, que basicamente são as pernas, o assento e as rédeas, mas há uma coisa muito mais que isso, é a sensibilidade que o seu cavalo tem que ter de que o vai seguir sempre. Ele, para seguir, tem que o respeitar. Tem que estar disciplinado, ensinado, educado para fazer aquilo que você lhe diz para fazer. E não o contrário. Uma dica de como chegar a fazer isso? Todos os momentos que se está a cavalo são importantes. Por exemplo, não ser permissivo com os erros. Você vai galopar e o cavalo faz um erro e você segue. Não. Você deve parar. Deve educar.
deve-lhe dar um sinal qualquer de vigor, dizer assim, eu não gostei, exatamente como se faz a uma criança, atenção, não se faz isso, não é? E voltar, e repetir, por equitação tem por base muita repetição, não é? Muita ensaio e treino do mesmo exercício, mas sempre não sendo permissivo com o erro. Um cavalo para desquadrado, mexe, pronto. Não, isso é para parar, Então você tem que educar o seu cavalo a estar parado. Isso é para sair a trote, porque é cá de dar 4 passadas de passo. Não, tem que o treinar até ele sair a trote na primeira passada. Isso é bases de educação que os cavalos têm que ter sempre, diariamente. E, portanto, você pergunta-me uma dica, eu deixo esta, podia deixar 1000 mais, mas fica esta. Muito obrigada pela entrevista. Roberta, foi um prazer, te agradeço-te imenso a sua simpatia sempre para comigo, com a minha filha, com os cavaleiros que eu treino, e muitas felicidades para si como cavaleiro e para o seu site, para o seu meio de comunicação. Muito obrigada. Confira todas as notícias em adestramentobrasil.com.